seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, hoje dia 17 do mês de maio de 2020, domingo, e eu convido você a passar os próximos 35 minutos na meditação da Palavra de Deus, e eu convido antes de mais nada nós fecharmos os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse dia, domingo, dia em que lembramos da ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, a esperança de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja como Ele prometeu. Enquanto aguardamos esse bendito dia, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos nesse século presente, honrando o Teu nome, fazendo a Tua vontade. Que Teu Santo Espírito nos ilumine nesta manhã. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar nesta manhã de domingo o tema A Graça de Servir ao Senhor. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 10, vamos ler do versículo 32 ao versículo 45. Marcos 10, 32 a 45. A palavra de Deus diz assim: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhe coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então, aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse os que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O desafio de servir. O Catecismo de Westminster, alguns que conhecem esse livro ou esse tratado, a pergunta que é feita no Catecismo é: qual é o fim principal do homem? E a resposta dada pelo Catecismo, com base em alguns versículos da Palavra de Deus, é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Esse tem sido o lema de muitos irmãos ao longo dos anos. Mas parece que parte que mais interessa é a segunda, quando diz gozá-lo eternamente. A ideia de que iremos eternamente estar na presença de Deus, gozando da sua presença, agrada. A impressão que dá é que o crente passará a eternidade de braços cruzados, gozando da presença do Senhor Jesus Cristo. Mas a primeira parte da resposta, que é glorificar a Deus, ela é importante para a nossa vida cristã. Quando eu ouvi pela primeira vez essa pergunta do Catecismo e a resposta que foi dada, que é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, a primeira coisa que veio à minha mente, ou uma pergunta que se fez à minha mente foi:
Como é que fazemos isso? Como é que glorificamos a Deus? Eu não sei se existe uma única resposta a essa pergunta, mas creio que uma das maneiras de glorificar a Deus é servindo ao Senhor aqui na terra, fazendo a vontade de Deus aqui enquanto vivemos nesse mundo. A vida cristã é feita de inúmeros desafios, dentre eles o desafio de servir ao Senhor. Ou seja, devemos entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas e a partir daí procurar servi-lo da maneira que lhe agrada. O serviço que devemos prestar ao Senhor não é aquilo que eu entendo que deve ser feito, mas aquilo que Ele quer que eu faça. Ao longo da história, muitos foram aqueles que tentaram servir ao Senhor da maneira que satisfizesse a si mesmo e não a Deus. Pessoas que procuravam servir a Deus da sua própria vontade, da sua própria maneira, não se importando se essa era realmente a vontade de Deus para a sua vida. Aliás, até mesmo antes da história da igreja, antes do surgimento da igreja, nós lemos de Caim, que ofereceu a Deus aquilo que ele desejou oferecer, e não o que Deus havia pedido. Em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2, nós lemos a história de Abiú e Nadab, que ofereceram fogo estranho ao altar. E ali nós temos então qual foi a reação de Deus. Leia aí comigo Levítico capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre esse incensário trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Eles preferiram levar fogo estranho, não o fogo que deveria ser retirado do incensário. Levaram fogo próprio e Deus os condenou à morte. E assim com o homem, com o crente no dia de hoje, eles creem que podem fazer a vontade de Deus da maneira que lhe bem apraz. O que nós não compreendemos é que Deus é livre e soberano para rejeitar formas, meios, lugares que não lhe agradam. Servir ao Senhor é aprender a submissão de servo, fazendo aquilo que o seu Senhor deseja e não o que nós achamos que Ele deseja. A vida cristã, sem prestação de serviço a Cristo, não é vida cristã. Os irmãos mais velhos vão lembrar quando um diácono ou um outro irmão responsável pelos anúncios da semana do trabalho da igreja local usava justamente esse termo, trabalho. Então o irmão dizia, olha, os trabalhos da semana são esses. Quarta-feira, reunião de oração. Sábado haverá o trabalho dos jovens. Então havia uma forte identificação entre o culto e trabalho. Na verdade, os cultos eram serviço ao Senhor. Os cultos eram o encontro do povo de Deus com o objetivo de adorá-lo. Hoje nem sempre isso acontece. Parece que estamos vivendo uma época em que os nossos encontros nos templos são para entreter o povo e não glorificar a Deus. Então eu gostaria de passar os próximos minutos com os irmãos meditando a respeito do que é servir ao Senhor. Como é que podemos servir ao Senhor? Em primeiro lugar, vamos meditar no nosso privilégio de servir ao Senhor, começando com o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo disse aqui no texto de Marcos, ele veio para servir. Jesus Cristo serviu a Deus e ele é o nosso exemplo. Não apenas exemplo, mas também a prefiguração de como devemos servir ao Senhor. Somos lembrados pelas Escrituras que Jesus foi o servo sofredor. Isaías 53 é um bom texto sobre o objetivo final de Cristo aqui na terra. Mas ainda aqui mesmo em Marcos, no capítulo 8, versículos 27 e 31, o Senhor Jesus Cristo novamente lembra os discípulos a respeito
do seu propósito aqui na terra. Marcos capítulo 8, versículo 27 a 31. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem diz os homens que sou? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: Mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Vamos ler até o versículo 33. E isso lhe expunha claramente. Mas Pedro, o chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim do homem. Veja bem, aqui o Senhor Jesus Cristo, quando pergunta aos discípulos o quem eles achavam que ele era, e o que as pessoas achavam quem era Jesus, as respostas foram diversas. João Batista, um dos profetas, Elias. Mas quando Jesus perguntou para eles quem é que eles achavam que realmente ele era, então Pedro disse: Tu és o Cristo. E Jesus então passou a dizer qual era o propósito dele vir à Terra. Ele veio à Terra para ser entregue na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, ser morto. Esse era o propósito, esse era o trabalho, o serviço que o Senhor Jesus Cristo veio realizar aqui na terra. O Senhor Jesus disse que a vontade dele era cumprir a vontade do Pai. João 6, 38, nós temos Jesus dizendo isso aos seus discípulos, e Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos segui-lo. Então nós devemos fazer a vontade de Deus. Ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É interessante que nos dias de hoje, as igrejas, elas evitam o sofrimento. O evangelho do algodão doce, aquele que é açucarado, mas se derrete em pouco tempo, é o evangelho que tende a ensinar que sofrimento na vida cristã não faz parte da agenda de Deus para nós. Mas quantos servos de Deus, nos dias de hoje, como nos tempos passados, sofreram e sofrem por conta do nome de Jesus Cristo? Perceba, uma coisa é crer e testemunhar de Cristo numa marcha para Jesus, por exemplo. Outra coisa bem diferente é crer e testemunhar da sua fé diante de um batalhão de soldados, gritando para você negar a sua fé e assim você poupará a sua vida. Será que nós estamos dispostos a isto? Será que estamos dispostos a sofrer por causa do nome de Jesus Cristo? Jesus, por meio do seu serviço, ele glorificou o Pai. Aqui também em João, no capítulo 17, versículo 4, nessa oração sacerdotal que o Senhor Jesus Cristo faz, ele diz no versículo 4: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Será que nós estamos glorificando o nome de Deus aqui na terra? Realizando a obra que Ele nos deu a fazer? Jesus é o nosso exemplo. Nós iremos glorificar a Deus por meio de um serviço sacrificial. Qual é o serviço, qual é o sacrifício que Deus tem exigido de ti? O que você tem oferecido a Ele? Junte-se ao serviço do Senhor. Não avalie os custos desse serviço. Talvez Deus o chame para servi-lo num campo distante, ou talvez Deus o chame para servi-lo entre executivos de uma multinacional. Em ambos os casos, envolve sacrifício, envolve renúncias. Ou você pensa que é fácil testemunhar de sua fé na presença de vários engravatados, ricos, que dependem só deles do seu dinheiro? Jesus é o nosso exemplo.
E nós devemos seguir esse exemplo. Serviço sacrificial. Em segundo lugar, somos salvos para servir. Não apenas somos salvos para seguir o exemplo de Cristo, mas para servir a Deus na terra. Nós fomos salvos para servir e não para ser servido por Deus. A falsa ideia de que Deus é o nosso motoboy, o nosso Uber, que Ele está lá no céu apenas esperando uma mensagem via aplicativo para nos atender às nossas demandas. A ideia de hoje do fast gospel. Mas se você não sabe, talvez não lhe contaram isso, desculpe te decepcionar. Mas você foi salvo para servir a Deus. Você foi salvo para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Não para que Deus fizesse a sua vontade. Nós somos escravos de Jesus Cristo. Nós éramos escravos do pecado, mas agora passamos a ser escravos de Cristo. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, 22. 1 Coríntios 7, 22. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Você agora é escravo do Senhor Jesus Cristo. Você é servo de Cristo e o servo faz a vontade do seu Senhor, não a sua própria vontade. Talvez não foi isso que te disseram. Talvez não foi isso que te ensinaram. Talvez o que te ensinaram foi o seguinte: aceita Cristo e as portas do mundo se abrirão. Um tapete de flores se estenderá à tua frente. Aceita a Cristo, aceita a Cristo, e que você agora como crente ninguém te segura. Aceita a Cristo e você será cabeça e não cauda. Se foi isso que você ouviu, você foi iludido, porque o Evangelho de Jesus Cristo envolve serviço sacrificial. As palavras servidor, serviço, servo mostram bem qual é o nosso papel aqui no mundo. A ideia é de trabalho submisso. Nosso propósito é a obediência e serviço ao Senhor, aquele que nos salvou para si e nos salvou para um serviço integral e contínuo. Perceba, servir a Deus em tempo integral não é privilégio só dos missionários, mas de todos os filhos de Deus. Quando nós temos essa compreensão, nós somos lembrados que é por meio da igreja que o nosso serviço individual e coletivo é realizado. A igreja, podemos assim dizer, ela é a agência que coordenará o serviço de todo crente. Não foi à toa que o Senhor Jesus instituiu a igreja. A igreja foi instituída por Deus para abrigar os seus servos, a fim de que eles prestassem serviço para Ele. Nós estamos aqui para servir a Deus e não a igreja, mas servimos a Deus por meio da igreja. Alguns querem tirar a igreja da sua vida, mas nenhum serviço pode ser executado a Deus se não for debaixo da graça que temos numa igreja local. A ideia de que eu sou crente e faço o trabalho do Senhor por conta própria, independente da igreja, é contrária aos propósitos de Deus. Porque Ele concebeu a igreja para que, por meio dela, o seu nome fosse proclamado. Devemos lembrar que o nosso serviço não pertence a nós mesmos, mas pertence a Deus. E é no ambiente da igreja que somos animados, desafiados, sustentados, capacitados para o serviço. É no meio dos irmãos que vamos encontrar apoio para executarmos a vontade de Deus. Note que eu não estou falando que a igreja vai determinar o que você vai fazer, mas é por meio dela que o Espírito Santo apontará o serviço que deve ser feito. É por meio da igreja que seremos orientados para a obra de Deus. Por meio da igreja, Deus executa a sua vontade. Lembremos de Atos 6,
Atos 13. Em Atos 6, os apóstolos foram orientados a instituir os primeiros diáconos da igreja. Leia lá Atos capítulo 6, especialmente os primeiros versículos. Em Atos 13, nós temos aqui o Espírito Santo orientando a igreja a separar Paulo e Barnabé para a obra que Deus havia chamado a ser executada por eles. E quando eles voltaram dessa primeira viagem missionária, o que eles fizeram? O que Paulo e Barnabé fizeram? Vamos ver lá em Atos 14, versículo 26 e 28. Eles não saíram como missionários independentes, não. Saíram como missionários debaixo da autoridade da igreja de Antioquia. Atos capítulo 14, versículos 26 a 28. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, Paulo e Barnabé, que foram enviados para essa primeira missionária, como o texto diz aqui, recomendados pela igreja de Antioquia, ao voltar, eles prestam conta à igreja que os enviou. Tem missionário que sai para a obra sem prestar conta do seu trabalho. Talvez para uma igreja que o enviou. Prestar conta, especialmente dos recursos levantados para aquele trabalho. Mas independente, e aqui de novo não é apenas o servo, não é apenas aquele que sai para um campo distante, para um trabalho missionário, como nós vamos ver, todos nós somos chamados para a obra de Deus, mas mesmo você que trabalha, executa uma função numa empresa, nós devemos prestar conta à igreja. Porque é debaixo da autoridade da igreja que nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo. Todo o trabalho que nós fazemos deve ser feito como ato de culto a Deus. E assim seremos verdadeiramente servos de Cristo. Se você é nascido de novo, você é convocado diuturnamente a servir a Deus. E aqui em terceiro lugar, nós vemos que o nosso serviço é um compromisso de vida. O serviço cristão deveria ser prioridade, deveria ser um comprometimento para toda a sua vida. Eu li um livro certa vez, eu até procurei em casa esse livro e eu não o encontrei, mas um dos livros de Howard Hendricks, ele conta de uma jovem que estava iniciando um curso e naquelas dinâmicas de primeiro dia de aula, primeiro dia de curso, nós chamamos de quebra-gelo, foram feitas várias perguntas para as pessoas, qual é o seu nome, de onde você é, o que você faz. E aquela jovem, quando se apresentou, ela disse: eu sou fulana, sou de tal lugar, e eu sou uma discípula de Jesus Cristo, disfarçada de enfermeira. E eu acho que é isso que nós devemos ser. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, disfarçado numa profissão. Quer seja engenheiro, médico, advogado, cozinheiro, mecânico, motorista. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e ganhamos a vida com tal profissão. Aliás, Amós, ele nos dá essa lição. Quando Amós foi chamado por Deus para ser profeta, ele foi questionado por Amazias. Vamos ler ali Amós, capítulo 7. Eu gosto muito desse texto. Ele foi um dos textos que mais desafiou na minha mocidade, porque eu me colocava aqui no lugar de Amós. E Amós, capítulo 7, Amazias, ele tenta enquadrar Amós aqui. E vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetize. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizará, porque é o santuário do rei e o templo do reino.
Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós estava lá trabalhando como boiadeiro, como vaqueiro, agricultor, e Deus o chamou para profetizar a casa de Israel. Só que Amazias não gostou, especialmente porque as profecias de Amós eram duras contra o reino. E Amazias então disse para ele: Olha, você pode profetizar à vontade lá para as terras de Judá. Vai profetizar para lá, come o teu pão por lá, mas aqui em Betel não. Aqui em Betel é santuário do rei, é templo do teu reino. Então Amós responde dessa forma: Não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou um boiadeiro e agricultor, mas o Senhor me chamou, o Senhor me tirou após o gado e me recomendou e me disse, me ordenou: vai e profetiza. Será que nós podemos dizer o mesmo? Será que você pode entender que Deus o chamou independente do que você faz para sobreviver? Será que você pode dizer: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas médico? Porém o Senhor me chamou para proclamar as suas boas novas de salvação. Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas jardineiro. Porém o Senhor me chamou para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor tem chamado para proclamar as boas novas aos perdidos, independente do que você é. Possamos saber de uma coisa: nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, temos, antes de mais nada, um compromisso com a obra do Senhor. Independente da qualificação profissional, independente da nossa capacidade intelectual, ser servo de Cristo é o nosso legado para toda a vida. Quando todos nós entendermos isso, a vida cristã e o serviço que prestamos ao Senhor, Ele será glorificado. Nós glorificaremos o nome de Cristo quando estivermos servindo a Ele, fazendo a Tua vontade. Há crentes que ainda não perceberam que têm um serviço a executar. E quando fazem, quando são chamados para fazer algo, é debaixo de reclamação. Vem como uma obrigação, como um fardo, como um peso. Não fazem com prazer. Mas que nós possamos servir ao Senhor com alegria, prestando a Ele toda a honra e toda a glória. O hino de Luiz Salomão Gisburg diz assim: No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. Será que você tem tido gozo, paz, felicidade em servir ao Senhor Jesus Cristo? Um outro hino que nós podemos lembrar, de Henry Maxwell, ele diz: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Será que estamos comprometidos com o serviço do nosso Salvador? Veja, é um privilégio servir a Ele. É uma bênção servir ao nosso Salvador Jesus Cristo. Deus nos chamou para o seu serviço. Existe uma graça em servir ao Senhor Jesus Cristo e recebemos bênção por esse trabalho. Que Deus nos abençoe e nós possamos servir ao Senhor, independente de onde o Senhor o colocou, que você possa ser um servo útil na obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai bendito, Deus glorioso, queremos te louvar porque o Senhor nos chamou para vivermos em comunhão eterna contigo e nos deu o privilégio de servir a Ti, ó Pai. Tua palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo, representantes dele, ó Pai, e que nós possamos servir com alegria no coração, proclamando as boas novas de salvação aos perdidos. Ó Pai, independente de onde o Senhor nos colocou, talvez num banco, numa fábrica,
no escritório. Ó Deus, o Senhor nos chamou para proclamar as boas novas aos perdidos. E queremos fazer isso, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Mas sabemos que só iremos executar essa obra se estivermos debaixo da Tua graça, movidos pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, ajuda-nos a viver a vida como servos do Senhor Jesus Cristo. Pedimos esses favores no próprio nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém.